Fala aí galera, aqui é o Pedro Aquino, bem-vindo a mais um tutorial de After Effects. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma aula de um curso nosso, é o curso Motion Graphics para produtores de vídeo. É um dos cursos mais legais, que eu mais me amarro aqui, do Pedro Aquino FX. E esse curso aqui ele é voltado só para Motion Graphics com aplicação em produções audiovisuais. Então aqui, se você olhar mais ou menos o conteúdo aqui embaixo, tem um básico necessário, tá? Então eu passo ali um pouco do básico se você estiver no nível básico. E aí no módulo 4 a gente já começa com Lower Thirds, são 7 aulas, 8 aulas, 9 aulas só sobre Lower Thirds. A gente tem um módulo sobre explosões e rastros com shape 2D. Tem um outro módulo só sobre transição, é só a quantidade de aulas só sobre transição. É transição pra caramba, cascata, losango, setas, CC Jaws, tem muita coisa legal. A gente tem aqui um módulo sobre efeitos visuais, então aqui a gente vai falar sobre estilo filme antigo, filme burn, blur com desfoque, interferência e ruído de TV, chroma key avançado, que no caso é exatamente a aula que eu vou disponibilizar aqui agora. A gente tem uma aula aqui de motion tracking avançado com Mocha AI. Isso aqui você tem que aprender, vale muito a pena. Tem aqui a aplicação de Lower Thirds com motion tracking, rotoscopia. Tem o módulo 8, que é como se fosse um pequeno curso, um bônus sobre Adobe Audition. Então aqui é um cursinho básico de Adobe Audition que a gente vai desde a interface do programa até como inserir efeitos, reduzir ruídos, utilizar ali o multitrack, enfim, muita coisa legal. Você precisa saber mexer no Audition, tá? Muito importante. Tem aqui um módulo só sobre Camera Shake aplicado numa propaganda estilo Ricardo Eletro, ficou bem engraçado isso aqui. Vale a pena também para você entender como cria Camera Shake de uma forma bem profissional. E também a gente tem aqui o módulo 10 que é sobre a cartela final do YouTube. Então aqui eu mostro como é que a gente pode desenvolver a cartela final e não só desenvolver, como também aplicar no seu canal do YouTube. E esse módulo 11 aqui é um tutorial que a gente colocou também de graça para você. E no final tem a vinheta revelando o logo. Então eu fiz uma aula aqui sobre animação de logotipo. Então a gente vai pegar o logotipo, fatiar ele, fazer uma animação só com o logotipo. E tem aula aqui sobre uma vinhetinha de shapes para revelar logo. Bem legal. E no final tem um projeto final para você entregar pra gente. Depois disso tudo, se você fizer a prova e tirar a média acima de 7, você vai ter o certificado de conclusão. Esse curso tá absurdo, esse curso tá muito legal. As matrículas estão abertas ainda. É só clicar, vou deixar o link aqui embaixo. Chega de papo, vamos pro que interessa. Vamos aprender como criar chroma key de forma profissional. Boa aula! Pois bem, vamos começar a nossa aula sobre chroma key. Isso aqui, eu não sei se você percebeu, mas é chroma key. Essa mídia dessa mulher falando com fundo verde. E aí, eu extraí o fundo verde, coloquei esse outro fundo aqui, enfim. Eu vou mostrar para vocês como é que eu atingi esse resultado, tá? Antes disso, se você entrar aqui no YouTube e pesquisar Green Screen Footage, você vai ver aqui vários vídeos. Foi exatamente no YouTube que eu encontrei esse vídeo para a gente poder treinar. Não é fácil, tá? Se você for pesquisar, você vê que tem muita coisa ruim. E eu vou, inclusive, pedir para você ficar atento com alguns vídeos que eu não entendo o que passa na cabeça de uma pessoa fazer isso. Ela pega um vídeo, extrai o fundo e aí coloca como fundo o chroma key. Deixa eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, esse vídeo aqui, ó, aqui embaixo do Jean-Claude Van Damme. Aí, tipo assim, nego curtindo pra caramba, ó, 183 mil visualizações. Né? Aí você pensa, caraca, o green screen tá perfeito, olha só. E aí quando ele entra em cena, olha isso. Nesse caso aqui, ó, você vê claramente que, beleza, o Jean-Claude Van Damme, ele fez sim um chroma key, aí extraíram o fundo e aí colocaram esse fundo verde. E aí disponibilizaram esse vídeo como se fosse tipo, ó, pra vocês usarem à vontade. Mas tá na cara, cara, olha só. Você vê aqui nas bordas, aqui, ó. Olha lá. Você vê claramente o corte, cara. Olha lá. Tá vendo? Mas enfim, só para você tomar cuidado com isso. Procure um que esteja em alta qualidade, né? Por exemplo, vem aqui em filtros e coloca alta definição e coloca também 4K, tá? Porque aí você vai ter aqui de full screen para cima, né? De HD para cima. Aí você vê que tem alguns aqui que eu mais fiquei interessado foi esse aqui, que eu acho que eu vou usar. Talvez eu mostre para você uma forma da gente poder extrair essa tela, porque depois nós vamos ter uma aula que eu vou mostrar como é que a gente faz o motion tracking para inserir a tela aqui. Um outro que eu achei interessante foi esse aqui, tá em 4K, ó. É a pessoa mexendo no tablet.
Inclusive, eu vou baixar esse aqui. Eu acho que eu cheguei a baixar outro. O que eu vou usar, que é essa mulherzinha aqui, 24-Hour International Green Screen Video Production. 24. Eu vou botar para você baixar, óbvio, mas só para você. International Green Screen. E aí você vai ver que tá aqui, ó. Esse green screen não tá perfeito. Lembrando que para você fazer green screen, para você fazer o chroma key, é muito interessante deixar o fundo perfeitinho, tá? Sem nenhuma dobra, sem nenhuma sombra, porque qualquer dobra, qualquer sombra, quando você for colocar lá o efeito do key light, você vai ver que atrapalha. Você acaba prejudicando o próprio personagem, né? A própria pessoa do vídeo, porque você vai ter que mexer em algumas configurações que não seriam necessárias, entendeu? Você vê que esse chroma key aqui não tá perfeito. Ah, e além disso, quanto mais resolução tiver o vídeo, melhor vai ser o chroma key, porque mais detalhes você vai ter no contorno do objeto. Então, por exemplo, no cabelo. O cabelo é a pior coisa, cara. O cabelo no chroma key, se não for bem feito, se não for num vídeo com uma alta resolução, ficou horrível. Então, não só também um vídeo em alta resolução, mas também com uma qualidade, com bitrate alto. Porque quanto mais artefato de compressão, também piora. Nesse caso aqui, ele pode estar até em 4K, mas ele está extremamente comprimido. Então, não vai ser perfeito. Tranquilo? Não vai ser perfeito. Enfim, vamos jogar lá dentro do After Effects. Eu vou criar aqui um novo projeto. Don't Save. E eu vou pegar esse vídeo dessa mulher. E também vou colocar disponível essa imagem aqui para a gente colocar de fundo. Eu não encontrei uma imagem em alta resolução, mas é simplesmente para colocar um fundo meio embaçado para criar um cenário. Mas você pode encontrar qualquer foto e colocar um blur, que está ótimo, tá? Mas de qualquer forma eu vou deixar aí. Então, import. Vamos clicar e arrastar o nosso vídeo. A primeira coisa que eu quero fazer é dar um crop, porque você vê que tem uma tarja preta em cima e embaixo. Para dar um crop, ó, clica nesse Region of Interest. E aí tu vai fazer um retângulo, ó. Clique e arrasta, tu vai fazer um retângulo de um lado ao outro. E aí tu vai ajeitar agora em cima e embaixo, ó, até mais ou menos no corte, tá vendo? Depois de ter feito isso, eu vou dar um crop para a composição virar desse tamanho. Então vem aqui em Composition, Crop Comp to Region of Interest. Próximo passo vai ser inserir o nosso efeito que vai retirar aqui o fundo verde, que é o principal dessa aula. A gente vai usar o efeito chamado Key Light. Então você vai clicar em cima da camada, vem aqui em Effect, Key Light 1.2. Aqui tem várias opções, eu vou mostrar para vocês algumas delas, mas a primeira parada que você precisa saber é que para você extrair um fundo, pode ser verde ou azul, você vai clicar aqui, ó, tem esse Screen Color, você vai clicar aqui na nossa gotinha e você vai selecionar a cor. É interessante você selecionar a parte aqui do fundo que esteja com uma cor mais certinha, entendeu? Não clica na sombra não, que não vai ficar muito bom. Então eu vou clicar mais ou menos aqui, ó. Aí você pode estar pensando, pô, maneiro, ficou ótimo. Não, não ficou. Ainda tá horrível. A gente vai ajeitar. Para você ver que não tá bom, você vem aqui, ó, em View, em vez de Final Result, você vai colocar em Screen Matte. Quando você coloca em Screen Matte, o que ele faz? Tudo que vai para o branco é o que é opaco e tudo que vai para o preto é o que está ficando transparente. Então você vê aqui que o chroma key eu cliquei, mas olha só quanta sombra tem. E aí de duas uma, ou eu reforço o chroma key ou eu melhoro um pouco a cor. Então antes de eu reforçar o chroma key, vamos chegar aqui na cor, ó, clique em cima e vamos navegar um pouquinho, ó, que às vezes navegando assim, a gente vê mais ou menos qual é a cor que pega mais, ó. Então, por exemplo, aqui, vamos ver, mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Aqui ele tá pegando quase que o fundo todo, tá vendo, ó? Vou deixar mais ou menos aqui, tranquilo? Só que você vê que ele está pegando mais do fundo, só que como tem a sombra e para pegar toda a parte da sombra ele precisa pegar mais informação, ele acaba invadindo a pessoa, tá vendo? Ó? Pegando um pouquinho aqui na poltrona, pegando aqui um pouquinho na roupa dela. Para a gente ajeitar isso, a gente faz a seguinte coisa, a gente tem aqui o Screen Gain. Esse Gain nada mais é do que quão forte você quer esse chroma key, né? Esse Key Light. Então, por exemplo, se eu aumentar o ganho se eu botar 105, você vê que ele já apaga aquela sombrinha que estava aqui, aquele cinzinha que estava aqui. Porém, ele insere mais aqui, tá vendo? Vou botar 110, por exemplo. Aí ele tirou tudo do fundo. Tranquilo? Aí, tranquilo. O Screen Balance, você pode mexer para ver. Agora a gente não vai precisar dele. O que a gente vai precisar é o seguinte, você vai entrar aqui em Screen Matte e a gente vai usar principalmente o Clip Black e o Clip White e também o Screen Shrink /Grow. O Clip Black é o seguinte, ele vai pegar o que é preto
e vai tentar deixar mais preto ainda. Ou seja, ele vai retirar todo o restinho de branco daquele preto. No nosso caso, por exemplo, ó, se eu botar 100 aqui e voltar com a sombra, se eu aumentar o Clip Black aqui, ó, ele tira. Tranquilo? Mas lembrando que quando você aumenta no Clip Black, ele acaba invadindo um pouco também o objeto da cena, tá? Tá vendo aqui? Então, em vez de mexer no Clip Black, eu acho que eu vou deixar no Gain, aqui 110, tranquilo, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o Clip White. Como é que funciona o Clip White? Ele começa em 100 e quanto mais você for para 0, mais ele reforça o branco. Então você vê que ele vai reforçar essas áreas aqui que estão cinzas, ó. Se eu botar, por exemplo, 90, olha lá, ele reforçou. Se eu botar 80, tá vendo? Então, agora estaria bom. Porque você vê que está tudo preto em volta, ela está toda branca, e agora se você for aqui em Final Result, ali ó, tranquilo? Está um pouco melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos inserir o nosso fundo, porque aí com o fundo fica melhor para a gente ver se está ficando bom ou não. Então você vai pegar aqui a nossa foto, joga aqui atrás da camada, você vê que ela é bem pequenininha, já que o vídeo é 4K e a parada ali não é nem HD, sabe qual é? Mas como é um fundo embaçado, não vai ter problema. Então você vai apertar Ctrl, Alt, Shift, H, e aí pronto, ele criou ali o fundo. Tá começando a tomar forma. Tá começando a tomar forma, só que a gente vai fazer ainda uma série de coisas aqui. Existe uma técnica que é o seguinte, você vê que... Deixa eu botar aqui em ref. Olha só a blusa dela aqui, ó. Olha lá. Tá vendo esses artefatos aqui? Isso aqui é o Effect tentando a todo momento identificar o que é verde e tentando retirar, entendeu? Então começa a ficar com esses bugzinhos. Como é que faz para solucionar isso? O grande lance que você pode fazer é duplica o seu vídeo aqui na timeline, você vai na camada de baixo e deleta o Key Light. Tendo feito isso, o que a gente tem aqui? A gente tem a camada de cima, que é com Chroma Key, tá vendo? E o de baixo normal sem Chroma Key. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o de baixo só apareça nas partes opacas dessa camada do vídeo. Se liga só como é que fica mais interessante. Ó. Vem aqui em Track Matte, bota Alpha Matte. Olha só. Tranquilo? Então, se você voltar agora para a blusa dela, você vê que solucionou. Só que fazendo isso, ele inseriu mais um problema. Olha só a borda, como é que ficou. Ficou um pouquinho verde. Tá vendo? Aqui dentro do cabelo, ficou um pouquinho verde. A gente vai ajeitar isso. Essa aula aqui é exatamente para te mostrar todos os pequenos detalhes que você precisa ter em mente quando for fazer um Chroma Key. A primeira parada que vem em mente aqui para a gente poder inserir, para a gente poder configurar, é o Shrink. Então vamos aqui, de novo aqui na nossa camada que tem um Key Light, vamos entrar novamente no Screen Matte e vamos aqui no Screen Shrink /Grow. Shrink /Grow significa o quê? Você aumentando, ele vai aumentar a área que foi cortada e você diminuindo, ele vai diminuir a área que foi cortada. Eu vou fazer isso na prática para você ver. Ó. Deixa eu dar um zoom. Olha só o que acontece. Quando eu aumento aqui, ele pega esse corte daqui e vai aumentando proporcionalmente, ó. Tanto que ele começa a pegar o fundo verde, óbvio. É como se fosse aquele mask, o expand do mask. Então, para cima, ele aumenta, né? E para baixo, se eu botar, por exemplo, aqui, ó, para baixo, ele vai comendo cada vez mais. Você não pode aloprar, porque olha só como é que fica, tá ligado? Fica feião, ó. Aqui, ó. Então, o grande lance aqui é você botar -1, por exemplo. A parada bem suave. Aí você dá um zoom aqui, você vê se resolveu. Ainda não. Se eu botar -2, começa a cortar muito, tá? Você vê que começa a cortar muito o cabelo, olha só. Mas enfim, eu acho que -2 para esse vídeo tá tranquilo, tá vendo aqui? O outro ponto que é interessante também é esse Screen Pre-Blur. O que ele faz? Ele coloca um pequeno blur nesse contorno, ó. Vamos botar 2 para você ver. Ele colocou um pequeno blur. Na verdade, eu vou botar 1. Para não ficar com muito blur. O outro ponto é o seguinte, você vê que a gente tirou o contorno, mas continua aqui com uma paradinha verde, né? Continua ali com um tom esverdeado. Como é que faz para você retirar? Ó, você vê que a cadeira também tem um pouquinho de verde. Para retirar, existe um efeito chamado Advanced Spill Suppressor. Esse efeito eu não sei a partir de qual versão eles lançaram, eu realmente não sei, então me avise você se você tem uma versão mais antiga, se tem ou não tem. Mas esse aqui, o que ele faz? Ele retira o verde, então clica nele, olha lá. Ele transforma, ó, os detalhes verdes em num cinza mais escuro, ó, tá vendo? Aqui, ó, no cabelo dela aqui, ó. Tirando, olha lá, verdinho, ó, colocando, sacou? Olha só a cadeira que eu falei que era verde, ó. Se você não viu que estava verde, olha só. Sem o Advanced Spill Suppressor e com. Olha só, tô tirando e botando.
Maneiro, né? Isso aqui, cara, ele é um efeito assim, é uma mão na roda. Antigamente, para você fazer isso aqui, custava mais, tá? Até existe uma técnica, mas como a gente tem esse efeito agora, tá tudo tranquilo. Você pode também, em vez de deixar no Methods aqui, em vez de Standard, você pode botar no Ultra, que ele vai fazer uma parada um pouquinho mais meticulosa, tá? E aí você pode também configurar qual é a cor do chroma, mas acho que assim tá tranquilo. Agora, você pode ou inserir esse Advanced Spill Suppressor nessa camada de baixo, ou então você pode fazer o seguinte, ó, dá Ctrl X nele, e aí você vai criar uma pré-composição desse amigão aqui, ó, Ctrl Shift C. Pode deixar, clica em OK. E você aperta V para colocar o Advanced Spill Suppressor em cima da pré-composição. Eu acho que fica um pouco melhor, tá? Eu acho que fica um pouco melhor fazendo assim, eu comparei ambos e assim eu achei mais interessante. Bem, tá começando a tomar forma. Existe mais um detalhe que é interessante você ter em mente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o fundo da mesma tonalidade que a pessoa, porque se você ficou satisfeito com o que está aqui agora, você precisa então treinar um pouco mais o seu olhar com relação à temperatura de cor. Se você perceber aqui o fundo, ele está com uma temperatura de cor mais fria e a mulher aqui está com uma temperatura de cor mais quente. Tá vendo que ela está mais indo para o vermelho e o fundo está indo mais para o azul? Ou eu coloco ela com um tom mais frio ou eu coloco um fundo com um tom mais quente. Nesse caso eu prefiro um tom mais quente, então eu vou mexer no fundo e vou deixar ela com o tom dela, tranquilo. Você pode fazer isso de várias formas. Antes de começar a colorir aqui, a mexer no fundo, vamos criar uma pré-composição. Então, Ctrl Shift C nesse plano de fundo e vamos chamar de BG, tá? Só para a gente ter aqui uma pré-composição do plano de fundo. A primeira maneira de você fazer é chegando aqui em Color Correction e aí você pode vir em Curves. Essa aqui é a forma mais clássica, tá? E aí, por exemplo, a parada tá azul, então você pode chegar aqui em Blue, diminuir ele, ó, que ele vai inserir um pouquinho de verde. Só que aí você não quer verde, aí você vai no verde e tira um pouco do verde, ó. E aí ele começa a ficar mais quente. Tá vendo? Aí você pode chegar aqui no Red e aumentar um pouquinho. Olha lá. Beleza? Você vê que começa a ficar mais da tonalidade, ó. Olha só, tirando e botando, como é que estava frio o fundo. Como é que a gente vai fazer? Eu vou inserir um filtro no fundo. Então vem aqui em Effect, Color Correction e ali embaixo tem aqui, ó, Photo Filter. Você clicando nele, ele já insere-se o Warming Filter, que é o filtro para deixar mais quente. Ó, se você clicar aqui, tem vários filtros. Ó. No caso, eu vou deixar aqui no Warming Filter 85. E aí você pode também botar a densidade, ó, mais forte ou mais fraco. Tá vendo? Esse aqui é 100%, esse aqui é 0. Então, eu gosto de começar no 0 e ir subindo, ó, até mais ou menos onde eu acho que vai combinar com a cor dela. Eu acho que mais ou menos aqui. 30%? 35%? Tá bom assim? Acho que tá, né? Beleza. Vamos botar 30. Beleza, 30. Show de bola. Então esse aqui é mais um ponto do chroma key. Você tem que deixar a pessoa que você retirou o fundo ali, né? O objeto do green screen e o plano de fundo, eles têm que estar com a mesma temperatura de cor, senão vai ficar feio. Senão vai ficar na cara que a parada é chroma key. O grande lance do chroma key é você fazer o seu máximo, você dar o seu máximo para fazer com que não pareça um chroma key. Tá ligado? Porque quando parece o chroma key, lembra aqueles episódios do Chapolin, tá ligado? Aquela coisa horrível. Mas naquela época também o chroma key era feito através de máquina, sacou? Hoje em dia tá muito mais cirúrgico, a resolução dos vídeos estão bem superiores do que aquela época, a tecnologia tá bem melhor, enfim. Tem mais um ponto que eu gostaria de mostrar para você, que é o seguinte. Eu vou clicar aqui na nossa pré-composição 1, que é onde está o nosso chroma key. Tá vendo aqui, ó? Você vê que em volta dela tem um pouquinho de verde e aqui ele corrige. Porém, esse fundo aqui, ele emite luz. O fundo, o ambiente onde a gente se encontra, ele incide a luz sobre nós. Então, em volta dela seria interessante ter como se fosse um efeito, como se fosse uma luz do ambiente batendo nela, para parecer que ela está integrada ao cenário. Então existe uma técnica para poder customizar essa parada. Vamos fazer isso. Vamos entrar aqui na nossa pré-composição 1. E eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar uma camada, tá? Se liga só. Eu quero criar uma camada cujo todos os cantos sejam só uma linha branca. Sacou? Uma linha branca. Todo esse cantinho aqui. Porque eu tendo só o cantinho como linha branca, eu posso botar o fundo abaixo dessa linha branca, colocar o fundo como
Luma Matte, e aí o fundo vai aparecer só onde tem essa linha branca, e é como se você estivesse inserindo um contorno aqui nela. Eu estou explicando rápido, estou te comunicando rápido o que a gente vai fazer, só para a gente ir fazendo e você já saber o que a gente quer fazer. Tranquilo? Mas na prática aqui você vai ver que vai ficar bem legal. A primeira parada que eu quero fazer é duplicar essa camadinha aqui que tem um key light, ó, duplica ela e coloca o olhinho. Show de bola. Tendo feito isso, eu quero chegar aqui no Final Result e colocar em Screen Matte. Eu quero deixar ele assim, preto e branco. O branco é o objeto opaco e o preto é o espaço transparente. Se liga só o grande lance. Se eu duplicar, agora eu tenho duas camadas assim. E se eu botar nessa de baixo aqui, o Luma Inverted Matte, o que vai acontecer? Deixa eu tirar esse olhinho daqui, ó. Olha lá. Porque o que é o Luma Matte? Você deve lembrar das nossas aulas. Se eu botar Luma Matte, o que ele faz? Ó, não acontece nada, porque ele está fazendo com que essa camada aqui apareça onde nessa camada de cima tem branco e que não apareça, né, fique transparente onde essa camada de cima for preto. Se eu botar o Luma Inverted, ele vai inverter isso e aí vai sobrar só essa linhazinha, tá ligado? Agora, não é só essa linha que eu quero. Eu quero fazer com que a parte de dentro tenha como se fosse um degradê. Para fazer isso, a gente vai inserir um blur nessa camada de cima. Então aqui exatamente nessa camada de cima você vem em Effect. Se você estiver numa versão anterior a 2015, você vem em Blur e Fast Blur. Aqui, ó, Blur e Sharpen, e aí vai ter o Fast Blur aqui. Nas versões mais novas, o Fast Blur foi jogado aqui no obsoleto, ó, porque eles retiraram assim, tá virou como se fosse um efeito obsoleto, você não precisa mais usar ele. Ele força você a usar o Gaussian Blur. Mas beleza, vamos botar aqui o Fast Blur e aumentar. Olha só o que vai acontecer, ó. Ele vai fazer um blurzinho, né, um degradê para dentro. Então, tendo feito isso, ó, botando um blurzinho de leve, vou botar um pouquinho mais, ó, assim. Mais ou menos assim, ó, 55. E Repeat Edge Pixels. Show de bola. Agora o que a gente vai fazer? Pega essas duas camadas que estão fazendo essa linha, você vai criar uma pré-composição. Ctrl+Shift+C. E o nome desse efeito se chama Light Wrap. Só para você ficar sabendo. Depois, se você quiser pesquisar para aprofundar mais, Light. Eu acho, inclusive, que tem um preset de Light Wrap, que ele faz tudo isso aqui automaticamente. Eu acho. Beleza. Depois de ter feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Light Wrap, vou dar Ctrl+X e vou dar Ctrl+V aqui. Tranquilo? Aí você volta aqui, coloca o olho de volta nesse de baixo, tá? Para voltar como é que era antes. Então agora a gente tem aqui o nosso Light Wrap, ó, tá vendo? Só que ele está fazendo aqui como se fosse um glow. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa duplicar o nosso fundo. Aqui, ó, o BG, dupliquei. Vou colocar abaixo do Light Wrap, beleza? E aí esse Light Wrap eu vou colocar como Luma Matte. Olha só. Você vê que em volta dela, ó, ele está pegando exatamente as informações do fundo. Claro que a gente vai mexer ali na opacidade, porque está muito, né? Mas olha só. Se eu vier aqui em BG, apertar T de tatu e diminuir, botar, por exemplo, 50, olha lá. Maneiro, né? Fica de olho na cabeça dela. Eu vou tirar e colocar para você ver a diferença. Ó. Sem e com. Sem e com. Você está vendo que sem ele fica um corte muito seco e quando você coloca, ele, tipo, você sente que ela tá lá dentro. Olha só. Tirei, tá? Botar mais perto. Tirei, coloquei, ó. Sacou? Maneiro, né? E é claro que você pode diminuir aqui o Fast Blur dele. Né? Eu não sei se eu botei muito aqui. Vamos diminuir um pouquinho. Cadê? É esse aqui de cima. Ó. Em vez de 55, vamos botar 40. Isso. Vamos voltar lá. Pronto. Bem, eu acho que de chroma key é basicamente isso. De chroma key é basicamente isso. Você deve estar percebendo que a parada tá pesada. Tá pesada. Para você fazer uma parada bem feita, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Claro que se você der um zoom, né? É aquela parada que eu falei. Olha só, aqui na borda. Isso aqui tem a ver com os artefatos de compressão. E claro que está em ref, mas deixa eu botar em full. Os artefatos de compressão, eles se confundem no cabelo. Então a parada é meio que embaçada mesmo. Aí não tem o que fazer. Agora, se você fizer um chroma key direto de uma mídia, de uma câmera em 4K, e aí você pega aquele arquivo de saída e já tenta botar chroma key nele. Você vai ver que é muito mais fácil. Esse aqui não. Esse aqui a pessoa botou
aí jogou pro YouTube, sacou? Aí ele foi transformado em MP4, ou seja, comprimiu pra caramba, e depois eu baixei e aí joguei aqui. Ou seja, né? Quando você renderiza em MP4, ele já perde. Aí quando você joga no YouTube, ele já perde, aí quando você baixa e coloca aqui pra renderizar, já perde. Mas enfim, é basicamente isso. Deixa eu dar um play aqui. Eu vou dar um play em ref, só pra você ver como é que ficou. Eu acho que eu mudaria até o fundo, hein? Eu acho que eu colocaria o fundo um pouquinho mais quente ou então ela um pouquinho mais frio. Maneiro, né? Vamos ver aqui. Vou mexer no filtro. Vou deixar ele um pouquinho mais quente. Vou botar 40. Mas Ctrl C, vem aqui no BG, Ctrl V. Olha lá. Acho que assim tá tranquilo, né? E aí, depois de ter feito isso, você achar que tá muito quente, diminui tudo. Então você dá Ctrl Alt Y para botar um Adjustment Layer. Vamos lá em Effect, Color Correction. E vamos botar um filtro, por exemplo, no geralzão. E aí você pode botar um filtro, um Cooling filtro, e diminuir pra caramba e aumentar um pouquinho só. Que aí você vai esfriar todo mundo junto, tá vendo? Olha lá. Antes e depois, ó. Antes e depois. Dá uma esfriada de leve, se você quiser, é claro. Te dizer que tá legal. A única parada que quebrou, que me incomoda de fato, é esse cabelo. O cabelo é foda, cara. Vocês vão ver que Chroma Key, a pior parada que tem é cabelo. Não só cabelo, mas também Motion Blur. Que a gente vai ver na nossa aula sobre Motion Tracking, que eu vou usar essa trilha daqui, ó, pra gente criar o Motion Tracking. Cadê? Pode ser inclusive essa que a gente acabou de baixar, ó. Aqui. A gente vai fazer o Chroma Key, né? Aqui que a gente já aprendeu. E depois eu vou fazer o Tracking pra gente colocar a tela aqui. Você vai ver que esse Motion Blur do dedo dele, ó, isso aqui mata, bicho. Isso aqui mata. Tanto que é bom quando você for gravar um vídeo para fazer Chroma Key, é bom você botar o shutter mais alto, porque quanto maior o shutter, mais ele vai congelar cada frame e aí menos Motion Blur. Mas isso é algo mais técnico ainda que a gente pode conversar um pouco mais depois. Bem, então é basicamente isso. Espero que você tenha gostado e vejo você na próxima aula. Abraço!